Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e gravei um vídeo aqui ontem falando que Edir Macedo estava perdoando Lula e pedia aos fiéis, ali, aqueles que o acompanham nas redes sociais, enfim, na igreja, para fazerem o mesmo. Mas hoje pela manhã, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, detonou o Edir Macedo nas redes sociais. Eu vou ler o tweet dela, eu quero trazer reflexões importantes, né, sobre esse tweet, o impacto que isso pode ter. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, manda o like. Se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. E eu quero convidá-los para uma live que vai acontecer neste dia 4 de novembro, às 18h30. Eu e Fred de Crepe trataremos aqui de um assunto que muita gente está especulando aí nas redes sociais, que é o surgimento do Partido Nacional Desenvolvimentista. Então venham para a live, e se você assistir isso aqui depois do dia 4, aí vai ficar a live salva aqui para quem quiser acompanhar depois. Olha, o assunto vai render bastante, hein? Vamos lá então falar o seguinte aqui. O Edir Macedo, como eu mostrei aqui ontem, gravou um vídeo dizendo que perdoa o Lula pelos seus erros e pelo mal que fez e tudo mais. Não vou explorar muito esse assunto, mas vou deixar o link aqui nesse comentário fixo para quem quiser assistir. Vale a pena. Eu fiz várias ponderações, né, que eu considero que são importantes. Mas aí a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não gostou muito e soltou o verbo lá no seu Twitter. Disse ela: dispensamos o perdão de Edir Macedo. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou, a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso. E finaliza dizendo: a nossa consciência está tranquila. Bom, pessoal, que Edir Macedo não é santo, eu acho que todos, ou praticamente todos aqui, concordamos. Eu tenho todas as críticas possíveis ao Edir. Que a Universal esteve ao lado de Bolsonaro o tempo todo, também concordamos. Como eu mostrei no vídeo ontem, ela esteve ao lado de todos os presidentes, desde Collor, inclusive ao lado de Lula, ao lado de Dilma. Agora, no tweet dela, eu só quero fazer uma ponderação quando ela finaliza falando que a nossa consciência está tranquila. Bom, cada um cuida da sua, cada um deve ter o critério para dizer se está ou não tranquila. Mas eu não estaria se eu tivesse colocado, por exemplo, Temer na vice da Dilma, porque foram avisados por Ciro Gomes, né, que aquilo não daria certo, como não deu. Colocaram Cunha para comandar Furnas, Ciro avisou, né, então não daria certo, como não deu. E tantos outros companheiros, como Palocci, né, que usaram a estrutura do governo para roubar, e roubar muito. Sem falar na questão econômica, né, que teve muitos e muitos erros. Levi, para comandar a economia ali no segundo governo Dilma, e por aí vai. Mas aí cada um cuida do seu próprio conceito de como considera a consciência tranquila, né? Talvez o dela seja diferente do meu. Dito isso, a jornalista Madeleine Laxco, né, deu um RT e comentou lá no Twitter: começou a pacificação, gente. Uma ironia, óbvio, mas não é possível, né, que a gente esteja lendo esse tweet da Gleisi, né, no momento em que o país passa por uma situação grave, crítica, precisando de um pouco de paz, de sossego. Aí a Gleisi vai lá e solta uma dessa, supondo que ela esteja 100% correta em relação ao que escreveu, né, o conteúdo impecável, né, faltou tato sobre o momento, né, o chamado time. Será que é o melhor momento para fazer esse tipo de tweet? Aí eu quero ler uma resposta lá do professor João Felipe Cury, que foi lá no tweet dela e respondeu o seguinte: eu li isso aqui e concordo. Eu sugiro de verdade que a deputada repense a abordagem, por mais correta que ela pareça. No momento, apesar dos pesares, a sinalização de Macedo e de Malafaia são bem-vindas. Antes de começar o novo governo, não dinamite as pontes com os evangélicos. Isso não é inteligente. Ele está coberto de razão, ele não defendeu Edir Macedo. Não disse que o Edir Macedo está certo, né? Só disse que não é inteligente. Antes de começar o governo, num momento grave como esse, vem com um tweet, né, como esse aqui que ela colocou. Muitos amigos meus dizendo que concordam com ela, que o Edir não presta, que é isso, que é aquilo. Mas o ponto não é esse. A pergunta que eu faço é: o que o Lula e o PT ganham com esse tweet da Gleisi? Daqui a pouco, vejam bem, eu nem pesquisei, né, como é que tá as redes bolsonaristas, mas daqui a pouco aparece alguém dizendo que avisou que o PT vai fechar as igrejas, o que é uma grandiosa bobagem, mas que muita gente acreditou, né, que o PT está perseguindo cristãos. Começou porque ela, além de ser deputada, ela é presidente do PT.
esteve lá ontem no Senado com o Alckmin, tratando da transição que tem que acontecer. Então, isso aqui é simplesmente dar armas para os adversários, para nada, para não ganhar nada com isso. Ah, William, você quer dizer então que a Glaze deveria fazer um tweet agradecendo o perdão, né, do Edir Macedo, ou acenar para ele? Na minha opinião, ficasse quieto ali já era uma grande coisa. Não tinha que agradecer também não, porque o Edir Macedo tá falando para a militância dele, vamos chamar assim, para os fiéis que seguem ele e estão na igreja, não era para a Glaze. Então, agora vamos observar como é que está o comportamento dos outros, né, dos caciques do partido até esse momento, né, de quem realmente tem assim grande impacto, como a Glaze, que é a presidente do partido, e como ela também não tem ninguém. Mas outros nomes, duvido muito que eles vão apoiar esse tipo de postura, inclusive o próprio Lula. Duvido que o Alckmin vá chancelar esse tipo de tweet da Glaze aqui. Alguém pode falar, ah, William, mas é preciso romper com essa gente. Dizem alguns até muito bem intencionados, eu confesso. Então, assim, a minha sugestão é, já que a Glaze está corajosa, querendo romper com quem eventualmente fez mal para o Brasil ou fez mesmo, né? Por que ela não faz um tweet, então, detonando os abutres do sistema financeiro? Sabe por quê? Porque esses estão lá dentro do governo. Né? Porque o Lula, né, ele é, assim como o próprio Bolsonaro era, rendido ao sistema financeiro. Então ela vai lá, briga com um líder religioso, que nós podemos ter 1000 divergências. E daqui a pouco tá lá fazendo reunião para entregar a economia do país para um queridinho do sistema financeiro mandar e desmandar, como tem acontecido nas últimas décadas no Brasil. E tem mais. Esse tweet aqui é para fora, para rede social, para militância. Eu queria ver mesmo como é que estão essas conversas para dentro. Não duvidem. Daqui a alguns dias, semanas, talvez mesmo, mas vai acontecer. Lula vai estar se reunindo com Edir Macedo, a portas fechadas, aí sai, posa para fotos. E sabe o que vai acontecer também? Muitos desses estão aqui hoje parabenizando o Glaze, tá certinha, que esse pessoal não sei o quê, vão estar aplaudindo Lula, chamando de gênio, de animal político, que o Lula é capaz de pacificar de não sei o quê. Então é isso, então é um comportamento, um movimento, na minha opinião, desnecessário, por mais razão que ela tem em alguns pontos aqui, eu acho que ela até tem alguma razão sim, mas eu acho totalmente desnecessário, sobretudo por conta do momento que nós vivemos. O momento exige um pouco mais de cautela das lideranças políticas. A gente viu o que aconteceu nos últimos dias, agora que a coisa deu uma acalmada, vem a Glaze com um tweet desse. Eu acho que isso aqui não colabora em nada para a pacificação. Aí sim, voltando ao que a Madeleine colocou lá no seu tweet, em forma de ironia, mas sim uma necessidade nossa. Temos que pacificar. Agora, a grande questão é, será de fato que o PT quer essa pacificação assim? Ou quer manter esse clima de rivalidade até 2026? Não é possível. Então, vamos ficar bastante atento ao que pode acontecer. Tem muita coisa surgindo de bastidores, alguns até me cobraram aqui, William, você não vai fazer um vídeo criticando os possíveis ministros do Lula? Olha, nesse momento é muita conversa, muita especulação. Eu até acho que muitos dos nomes especulados serão sim confirmados no evento ali quando o Lula de fato assumir, né, e formalizar oficialmente o seu ministério, o seu quadro ali de ministros, mas tem muita coisa acontecendo e eu vou esperar um pouco mais antes de fazer avaliação de eventuais nomes. Inclusive, nós agora estamos, né, tendo o hábito de ter lives aqui no canal e eu quero depois trazer alguns especialistas da área econômica para avaliar, inclusive, o que eles acham, né, em relação aos nomes quando esses forem colocados ali pelo novo governo Lula. Pessoal, então é isso, claro, né? Não só para a área econômica, mas também para várias outras áreas, porque é importante estar observando. Alguns nomes eu olho, que são especulados, até me agrada, outros eu fico assim, não é possível que não aprendeu nada com os erros do passado, né? Vou citar só um aqui, Meirelles, por exemplo. A gente está vendo, Meirelles, foi cobiçado, foi convidado, aí o Meirelles nega de um lado, outro fala que ele não, que teve o convite sim, que ele exigiu o Banco do Brasil e também a Caixa. Então tem muita especulação e é difícil trazer, né, quando está nesse momento aqui, então eu prefiro esperar um pouco mais. Mas olha, eu não duvido que o Meirelles faça parte, né, de alguma área do governo ali, o que é chocante, né, porque ele, chocante, mas não surpreendente, chocante para mim. Mas o Meirelles foi ministro, só para a gente lembrar, do governo Lula, presidente do Banco Central, com status de ministro, 8 anos. Depois foi ministro da Fazenda do Temer. Foi o Meirelles que colocou o teto de gastos que o PT critica. E, na minha opinião, critica corretamente. Foi durante ali o Meirelles que fez a reforma trabalhista que o PT critica. E o Meirelles depois foi, além de outras coisas mais, né? Vou citar só essas duas aqui.
Depois o Meirelles foi ser secretário de Fazenda do João Dória, que o PT criticava, e agora tem o Meirelles, né, com grandes possibilidades de voltar a fazer parte de um governo do PT. E o que é, na minha opinião, preocupante é ver a militância petista batendo palma e elogiando e parabenizando. Olha, tudo bem que a crítica deles não adiantaria nada, mas é importante pelo menos manter algum senso crítico em relação àquilo que acontece e que eventualmente a gente discordava e criticava até pouco tempo. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.